bem-vindos à nossa aula do número 4, né? Armazenamento e ataque químico. Hoje nós vamos falar dessa questão do armazenamento das amostras que estão sofrendo, né, o processo de metalografia para que sejam analisadas posteriormente. E vamos falar sobre ataque químico, né, que tem aí a função principal de revelar os microconstituintes das amostras, né, caso esses microconstituintes não tenham grandes heterogeneidades, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a aula de hoje. Galera, em relação ao armazenamento dos corpos de prova, né, ou das amostras, quando a gente termina o processo, né, de polimento e limpa a amostra e seca a amostra, né, é necessário, caso não vá ser feito, né, o ataque químico naquele momento, que se armazene os corpos de prova de modo que eles não oxidem. Aquela superfície espelhada ali, ela contém uma energia superficial muito grande e para oxidar não é difícil, tá bom? Então, o que é feito no intuito de dificultar essa oxidação? Um método muito comum é utilizar os dessecadores, tá bom? Os dessecadores tradicionais de vidro temperado, beleza? Esses dessecadores funcionam normalmente com um produto muito higroscópico, normalmente a sílica em gel, tá? E na sua borda, né, essa tampa que vocês estão vendo aí, ela abre, legal? E em volta aí dessa tampa, né, na interface entre a tampa e o recipiente, você vai ter aí algum vedante, beleza? Que pode ser, por exemplo, vaselina, tá? Então, vedou ali, colocou a amostra, vedou o recipiente, tem o material muito higroscópico lá dentro, ele vai começar, né, a retirar, né, por diferença de pressão, na verdade, a água que está contida, né, a umidade que está contida naquele ambiente. E isso vai dificultar a oxidação das amostras. De qualquer maneira, é indicado que se faça o ataque químico, né, após o polimento, se possível. Beleza? Então, vamos só dar uma lida aqui para ficar mais formal aqui. As superfícies preparadas metalograficamente que não serão atacadas imediatamente com o reagente, logo após o seu polimento, necessitam de proteção contra a umidade do ar, justamente para não oxidar. Os dessecadores tradicionais de vidro temperados são os mais utilizados para este fim. E é necessário ter o cuidado de evitar que o recipiente fique exposto ao sol, que produz uma fina camada de oxidação nas amostras. Beleza? E tem essa questão também da sílica em gel, né, que é o produto mais comum de se utilizar nos dessecadores. Ela não pode estar ainda saturada, né, de água. Tá bom? Então, essa sílica, quando está saturada, ela tem uma cor mais rosa, certo? Então, se você está vendo que a coloração dela já está chegando nesse rosa, é necessário já fazer algum procedimento ou trocar a sílica, legal? Já em relação ao ataque químico, pessoal, ele é realizado no intuito de revelar os microconstituintes da estrutura da amostra após o polimento, né? Quando estes não apresentam heterogeneidades ao microscópio, como a gente comentou no início da aula. Então, olha essa imagem aqui, A, certo? E me diga, você não consegue identificar ali quais são as fases desse material, né? Quais são os microconstituintes, como que está a microestrutura dessa amostra. Não, você vê ali tudo cinza, né? Você não consegue identificar nada. Então, quando você ataca a amostra, né, com um determinado reagente, você vai obter uma amostra, uma imagem como essa aqui, né, da figura B. Veja que está com a mesma ampliação, 0,5 milímetros, tá? Então, você começa a conseguir enxergar lá quais são as fases, como é que essas fases estão distribuídas, né? A forma, né, dos grãos do seu material, da sua amostra, beleza? Então, o ataque químico ele tem essa função, tá? De revelar como é que está a microestrutura das amostras, dos corpos de prova do material. Pessoal, vamos dar uma ampliada aí na imagem do slide anterior para entender melhor como funciona o ataque químico. Então é o seguinte, para que a gente consiga enxergar, né, as heterogeneidades no material, é necessário que a luz do microscópio ela incida sobre a superfície polida, né, e perfeitamente seca e limpa. Em relação a essa questão de polida, perfeitamente seca e limpa, né, normalmente são utilizados para limpar, né, a superfície polida algum álcool, né, de baixo ponto de ebulição. Dessa forma, você vai conseguir secar bem lá no secador, né, conforme a gente viu na última aula. E a superfície vai ficar bem limpa. Bom, então, com essa superfície perfeitamente polida, seca e limpa, né, a luz vai incidir sobre a superfície e vai retornar
para o microscópio, né, para os nossos olhos ou para formar a imagem, né, digital. Então, o que é que acontece? Essa imagem é formada, né, de uma maneira homogênea lá no material, como a gente pode ver nessa primeira imagem aí, na imagem A, e a gente não consegue distinguir nenhuma fase. Isso não significa que não tem fases diferentes no material, é que a gente simplesmente não consegue distinguir. Então, a gente utiliza um reagente ácido que vai atacar a superfície polida, né, de um modo em que determinadas fases vão ser melhor atacadas, não é melhor atacadas, vão ser mais atacadas, né, vão oxidar mais do que outras. Existem regiões do material, como os contornos de grão, que têm alta energia, tá? Toda superfície tem uma energia maior do que a parte interna do material, certo? Isso é uma questão eletrônica, né, uma questão atômica. E aí, o que é que ocorre? Nos contornos de grão você tem muita energia superficial ali, tem uma tensão superficial muito grande. E aí, quando o reagente entra em contato, ele vai oxidar mais rápido essas regiões. Então, você consegue enxergar os contornos de grão já no material através do ataque químico. E as fases também vão ter contraste, né? Vão existir. Os contornos de grão a gente consegue enxergar aqui, ó. Eu não vou, lógico, não vou contornar todos aqui, mas a gente consegue, né, enxergar aqui o contorno de grão em vários lugares diferentes, tá? Então, e as fases? As fases a gente também está conseguindo distinguir nessa segunda imagem aqui, que é do mesmo material, certo? Na primeira a gente não conseguia distinguir, já na segunda a gente consegue distinguir os contornos de grão e as fases diferentes. Ó, vejam que tem umas fases mais escuras, né? Elas foram mais atacadas, né? Então, isso gera um contraste que a luz bate na superfície do material e volta com uma angulação diferente, gerando esse contraste aí da imagem, e a gente consegue identificar dessa forma os microconstituintes que geram aquela imagem ali, beleza? Pessoal, quanto a essa questão, né, da revelação das fases e dos contornos de grão, né, temos essa imagem aí que pode nos auxiliar, né? Então, aqui está o microscópio, certo? Aqui está o microscópio. E aqui a superfície da nossa amostra, tá? Bom, o microscópio incide a luz sobre essa superfície. Essa é uma superfície que já foi polida e atacada, tá bom? E aqui nós temos um contorno de grão, olha só. Nesse contorno, né, como já foi atacado, então ele já sofreu algum processo de oxidação ou de redução, certo? Então, e aí ele termina, né, ficando numa altura diferente em relação à superfície. Olha aqui, é só olhar para essa região. E aí, quando a luz bate, ó, a luz vem aqui, né, incide, mas ela retorna numa direção diferente para o microscópio ou nem retorna, deixando aquela região escura, tá bom? Existem outras regiões ó, em que a luz bate e retorna numa determinada angulação aqui para o microscópio, revelando, dependendo dessa região, né, ficando mais escuro ou mais claro, tá bom? E aí você gera uma imagem com revelação dos contornos de grão e, dependendo de como foi o ataque, né, com revelação também das fases químicas desse material, tá bom? Galera, em relação aos reagentes, o ataque químico depende do processo de oxidação ou redução que ocorre na superfície do corpo de prova, como nós já falamos aqui, e os reagentes são geralmente compostos de ácidos com solventes apropriados, tais como álcool, água, etc. Então, é um ácido diluído, tá? Mas como você está lidando com ácido, mesmo que diluído, é necessário que no manuseio você utilize luvas, tá? Nas suas mãos, e que utilize também um avental e de preferência óculos de proteção, ok? Na sua quase totalidade, os reagentes para a revelação das estruturas metálicas na metalografia são diluídos em solução alcoólica, tá bom? Mas pode ser algum outro tipo de diluição. E quais são os reagentes mais comuns que a gente utiliza nessa etapa do ataque químico? Solução de ácido nítrico, né, de 1 a 5%, então tem uma variação aí, 2%, 3%, muito comum. Em álcool etílico, é o que a gente chama de nital, tá? Essa solução aí é o que a gente chama de nital. Já a solução de ácido pícrico a 4% em álcool etílico, a gente chama de picral, também muito comum. E solução de picrato de sódio com 100 ml de água, 25 gramas de NaOH e 25 gramas de ácido pícrico, tá? Essa solução aí também é bastante comum. Eu diria que a mais comum, de qualquer forma, é o nital, tá? O que a gente mais utiliza por aí. Bom, e o ataque químico mais comum, né? O modo como se ataca mais comum.
Galera, a gente utiliza normalmente o ataque por imersão, certo? É muito simples, né? Você coloca o reagente, né, sobre um pires, por exemplo, pode ser esse pires o pires que a gente está vendo aí, sobre uma vidraria, né, utilizada em laboratório de química, e com luva você vai e coloca a amostra, tá, em contato com o reagente, tá, lá no pires. Então o que é que se faz? Pega essa amostra, mexe um pouquinho sem encostar no fundo, certo? Encostar um pouquinho para quê? Para retirar as bolhas, né, ou algum bolsão de ar que tenha ficado ali entre o reagente e a amostra, então não tem que ter o contato mesmo do reagente com a amostra, e aí você permanece um determinado tempo, que vai de segundos até minutos, tá? Mas não é muito tempo não, tá? Terminou o ataque químico, você pode lavar a amostra, né? Limpar e secar, ok? Bom, esse aí é o modo mais comum de atacar quimicamente as amostras dos corpos de prova, certo? Mas existem outros. Bom, após o ataque químico, aí você vai verificar, né? As regiões que foram mais oxidadas ou reduzidas vão ficar ali mais escuras, certo? Os contornos de grão, como a gente já comentou também, e aí você vai ter a diferenciação entre as fases, né? Vai conseguir ver quais são os microconstituintes dessa amostra, desse corpo de prova, beleza? Então, essas duas imagens mostram o seguinte. Na primeira, o corpo de prova foi atacado aí por um período legal, né? Você consegue distinguir os contornos de grão, consegue distinguir as fases. Dentro aqui, ó, de alguns grãos, você consegue ver também as fases, né, em que você teve difusão de um determinado componente para o outro, né? Deixando, por exemplo, fases alternadas dentro de um único grão. E nessa outra aqui, o que é que aconteceu? O tempo nessa outra aqui, ó, o tempo em que a amostra ficou em contato com o reagente foi maior do que o necessário. Então, os contornos de grão ficaram aqui, ó, muito escuros e muito espessos. Algumas fases ficaram totalmente queimadas, né? Então, muito escuras. Então, ficou mais tempo do que o necessário. Então, oxidou, reduziu mais do que era necessário. E aí, você não consegue enxergar muito bem, né, o que está dentro, por exemplo, de uma fase dessa aqui. Você não consegue, beleza? Então, é necessário passar o tempo correto no momento do ataque. E aí existem outros métodos de ataque químico, como por exemplo, no ataque por imersão a gente já viu, a superfície da amostra é imersa na solução de ataque e é o método mais utilizado. Mas tem também ataque por gotejamento, ó, né? A solução de ataque é gotejada sobre a superfície da amostra e é um método usado com soluções reativas dispendiosas, né? Mais caras. Ataque por lavagem. A superfície da amostra é enxaguada com a solução de ataque, usando em casos de amostras muito grandes ou quando existe grande desprendimento de gases durante o ataque. Ataque alternativo por imersão. A amostra é imersa alternadamente em duas soluções. As camadas oriundas do ataque com a primeira solução são removidas pela ação do segundo reagente. Interessante, né? E ataque por esfregação. A solução de ataque embebida em um chumaço de algodão ou pano, também muito comum, é esfregada sobre a superfície da amostra, que serve para remover as camadas oriundas da reação. Legal? Bom, então esses são alguns métodos de ataque químico, beleza? Mas, como a gente já comentou, o mais utilizado nos laboratórios, tá? Nas empresas é ataque por imersão. Aí, pessoal, segue mais uma amostra, né, que foi atacada quimicamente, né, para a gente ver a diferenciação entre as fases. É importante também salientar o seguinte: terminou o ataque químico, né, você está lá com a amostra, né, embebida em reagente, certo? Espera um determinado tempo, né, reagiu. Você pode dar uma olhadinha na amostra e ver se o aspecto ficou fosco, mas você tem que levar para primeiro, né, para lavar essa amostra, para já parar o processo de corrosão, certo? Então você lava em água corrente, lavou a amostra em água corrente, você vai passar um álcool, né, um algodão com álcool, né, sobre a superfície, beleza? Para limpar essa superfície aí, depois vai secar, né, com o secador. E aí você vai poder fazer a microscopia que a gente está vendo aqui no slide, ok? É importante, né, que se faça esse processo por inteiro. Então, professor, passei muito tempo com a amostra dentro do reagente. O que é que eu posso fazer? Volta lá para o polimento. Se você queimar a amostra, né, que é quando corrói muito, quando oxida muito,
você vai ter realmente que retornar lá para o polimento. Professor, passei pouco tempo, né, com a amostra no reagente, não contrastou legal as minhas fases. O que é que eu posso fazer? Volta para o polimento, é o jeito, tá? Então volta para o polimento e aí você vai reiniciar esse processo aí, tá? Mas pelo menos não vai mais lixar, né? Provavelmente. Legal? Então, olha só, essa daí é mais uma amostra em que a gente pode ver, né, também os contornos de grão. Aqui está a amostra sem ataque químico e aqui está a amostra atacada, certo? Então, olha só, após o ataque, o que é que foi revelado, né? Você vê várias regiões aqui mais escuras, né, que foram bastante atacadas. Você consegue ver os contornos de grão também, né? Estão bem visíveis, né? Tá pequena a imagem, mas dá para ver muito bem os contornos aqui, certo? E você consegue enxergar algumas regiões mais escuras do que outras, tá? Indicando que ali deve ter provavelmente algum elemento a mais, certo? E aí é isso, galera. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos reativos usados para ataque químico, né? Nós já vimos os principais, vamos dar uma olhadinha em alguns mais, certo? Cloreto de cobre, amônio em meio amonical. Né? Então, aplicação, reativo para micrografia, de múltipla aplicação para ligas de cobre. Então, veja, aqueles que eu falei lá, nital, picral, eles são mais utilizados mesmo para aço, né? Então, nital aqui, ó, a 10%, nital a 3%, né? Reativo para micrografia de aço e ferro não ligado, de baixa liga. Então, é como eu falei, dependendo aí, você vai ter um uso maior do nital, é mais fácil de ter ele, mas dependendo da sua amostra, você tem uma outra gama aí de reagentes para utilizar. Então, dê uma olhadinha aqui nessa tabela, certo? Não vou ler para o vídeo também não ficar muito cansativo. E é isso, galera. Qualquer dúvida, basta me mandar por aqui. Até mais. Tchau, tchau.